Bom, vamos começar. Essa é a aula um, é o vídeo um. São geralmente 4 vídeos por semana. E eu já estou aqui começando com o programa que eu também coloquei aí no mural para vocês, com o primeiro ponto, que são fontes do direito brasileiro. Aqui é uma abordagem especificamente tendo em vista o direito brasileiro. Fontes é tema da teoria geral do direito, mas é tema também do direito constitucional positivo, e é nessa perspectiva que eu quero abordar aqui, embora eu vá fazer considerações sobre a teoria geral do direito e as implicações que ela tem, ou os impactos que ela tem na forma como o Constituinte de 88, assim como a tradição brasileira desde a Constituição, da primeira Constituição da República, trata a relação entre as fontes do seu ponto de vista hierárquico. A primeira parte aqui dessa exposição está nessa primeira figura, também está postada, com a pirâmide do ordenamento jurídico. Aí, como vocês estão vendo, quem abrir aí vai ver os 3 níveis que eu coloquei. E não há nenhuma novidade nisso, vocês sabem, já são mais ou menos doutores nessas coisas, porque já viram essas matérias, essa matéria em outros momentos. Então eu vou fazer uma leitura de cima para baixo e depois uma leitura de baixo para cima. De cima para baixo é bastante mais rápida. Depois eu quero reconstruir o ordenamento de baixo para cima, porque preciso ter aqui algumas relações esclarecidas do ponto de vista da hierarquia. Então temos a Constituição como norma básica do ordenamento jurídico. Não estou falando aqui em norma fundamental, vai ser um conceito que pertence à teoria geral do direito, para quem o aceita, da perspectiva keynesiana. Ele cumpre mais funções do ponto de vista gnosiológico do que do ponto de vista de direito positivo. Quer dizer, a noção de norma fundamental é uma condição de possibilidade da existência de uma ciência jurídica, tendo em vista os pressupostos adotados pelo Kelsen e a concepção que ele tinha de ciência do direito. E isso não nos interessa aqui. É importante, mas é importante mais para a teoria geral do direito do que para essa análise que é de direito positivo que a gente está fazendo aqui nesse momento. E aí a Constituição fica como a primeira norma do ordenamento, a norma no cume do ordenamento escalonado, de caráter piramidal. E eu passo para os atos normativos primários, abaixo da Constituição, e tendo a sua validade condicionada pela Constituição. É a Constituição quem estabelece a forma de produção e os limites de produção dos atos normativos primários, que são compostos aqui no direito positivo brasileiro pela lei ordinária, pela lei complementar, pela medida provisória, pela resolução legislativa, pelo decreto legislativo e lei delegada e tratados internacionais. Aí, os tratados internacionais, nós vamos ver que temos aqui, eu pus até um asterisco, como vocês estão vendo, temos as questões relativas ao parágrafo 2º e 3º do artigo 5º da Constituição, e que, no que concerne aos tratados de direitos humanos, ou ditos tratados sobre direitos humanos, esses
não estariam colocados no plano dos atos normativos primários, mas seriam equivalentes a normas constitucionais, isso nos termos do parágrafo 2º e 3º do artigo 5º. Eu vou voltar a isso, ainda que vocês, eu tenho certeza, já tenham sido alertados e tenham discutido isso em outras matérias. De qualquer forma, é importante notar que, ainda que se admita essa noção de que tratados sobre direitos humanos, seja lá o que isso for, são normas constitucionais, cumpridos os requisitos do parágrafo 2º e do parágrafo 3º do artigo 5º, há uma pleiade de tratados que não seriam de direitos humanos e estão, portanto, no plano dos atos normativos primários. Eles são, portanto, subordinados à Constituição. Há ainda a questão da supralegalidade, que vocês já devem ter visto, mas isso é objeto de um tratamento que eu vou dar quando eu falar sobre tratados. Eu vou deixar o tratado de lado agora nesse primeiro vídeo e nos subsequentes, porque eu tenho outras prioridades aqui e eu queria fazer primeiro essas observações gerais para depois falar aquilo que me parece complexo nesse tema dos tratados internacionais aí e da sua hierarquia no direito brasileiro, seja como norma constitucional, como ato normativo primário, ou seja ainda nesse tertium que uma parte do tribunal, não o tribunal como um todo, alguns ministros do tribunal, quando eu digo tribunal eu estou me referindo ao Supremo Tribunal Federal, uma parte deles quis estabelecer para o tratado essa noção de que o tratado tem uma norma infraconstitucional, porém supralegal, a teoria chamada supralegalidade. Então, aqui no primeiro momento, então, voltando lá, temos a Constituição, os atos que derivam a sua validade diretamente do texto constitucional, que são esses que eu falei: a lei ordinária, a complementar, a medida provisória, a resolução legislativa, o decreto legislativo, a lei delegada e os tratados internacionais recepcionados pela ordem jurídica brasileira, também nos termos que nós vamos ver aqui. E temos aí o terceiro escalão, que são dos atos normativos secundários. Os atos normativos secundários são aqueles que derivam a sua validade dos atos normativos primários. A regra é essa. A regra é que o ato normativo secundário tem validade se e somente se produzido dentro dos limites estabelecidos pelos atos normativos primários. Então, da mesma forma como os atos normativos primários só valem se e na medida em que forem produzidos na conformidade do que dispõe o texto constitucional, os atos normativos secundários serão válidos se e na medida em que respeitarem aquilo que estiver colocado nos atos normativos primários. Quer dizer, a relação aqui de hierarquia é uma relação em que o escalão superior condiciona a validade do escalão inferior. Essa a ideia básica desenvolvida pelo Kelsen e por um outro autor que é menos conhecido, mas é talvez mais importante, primeiro a efetivamente desenvolver a teoria escalonada do ordenamento jurídico com mais detalhe, que é um austríaco chamado Adolf Merkel, e que é um administrativista importante, foi um administrativista importante no início do século XX, e junto com Kelsen, e até primeiro do que ele, mais detalhadamente estabeleceu as teorias acerca a teoria escalonada do ordenamento jurídico. Mas a ideia é essa:
A ideia básica é de que a norma constante de um escalão é válida na medida em que respeita e é produzida nos termos que foram estabelecidos pelas normas do escalão imediatamente superior. Mesma coisa com a do ato normativo secundário para o normativo primário, do ato normativo primário para a Constituição. Então essa é digamos assim, são as questões que eu muito rapidamente queria colocar do ponto de vista da leitura da pirâmide de cima para baixo. Agora eu quero fazer aqui algumas considerações de baixo para cima, fazer a leitura no sentido inverso, porque a literatura que trata disso com cuidado estabelece com razão que esse tipo de estrutura escalonada surge historicamente nos ordenamentos aos poucos. Isso é uma construção histórica. Aliás, legislação é uma construção gradual, paulatina, que se faz historicamente tendo em vista as circunstâncias jurídico-políticas aí. E a primeira coisa que a gente tem que ver, fazendo uma leitura de baixo para cima, como eu estou falando, é a relação entre os atos normativos secundários e os atos normativos primários. Eu estou falando, em última análise, da relação entre a lei, entendida aqui como a forma por excelência de ato normativo primário, a lei, a relação da lei com o regulamento. Aqui está escrito assim nos atos normativos secundários: decretos, resoluções administrativas, portarias, pareceres normativos, etc. Todos esses atos são atos regulamentares. O que vai diferenciar aqui nessa nomenclatura são considerações de direito positivo que são meras estipulações sem relevância científica importante, vamos dizer assim. Eu chamo a atenção que a expressão, essas expressões todas aqui, decreto, resolução administrativa, portaria, parecer normativo, todos eles são veículos, cujo conteúdo é ato regulamentar. Ato regulamentar, quando eu falo em regulamento, estou falando no conteúdo. O conteúdo pode ser veiculado por decreto. O decreto é o nome que se usa quando o regulamento é editado pelo presidente da República. Então, ou pelo governador de estado, do Distrito Federal, ou pelo prefeito municipal. Então, a expressão decreto é vinculada à chefia do executivo. A chefia do executivo, quando edita ato regulamentar, ela edita o ato regulamentar sob forma de decreto. Então, o decreto é do presidente, o decreto é do governador, o decreto é do prefeito. Outros entes administrativos e outras autoridades administrativas vão também poder, a depender daquilo que se estabelece na lei, vão poder também editar regulamentos que complementam esta legislação, esta lei. E aí vai se adotar vários nomes, pode ter para fazer uma lista de termos aqui, eu só fiz eu só citei alguns que me pareciam mais relevantes, mas assim, existem vários outros que você vai encontrar. Ao lado dos decretos, esses que tradicionalmente e por força também de texto constitucional estão reservados à chefia do executivo, o termo decreto é o veículo para regulamento editado pelo chefe do executivo. Temos as resoluções, as portarias,
pareceres normativos, parecer não tem caráter normativo. Parecer é opinião. Mas, quando a lei estabelece que o parecer vincula a, o comportamento da administração pública, esse parecer deixa de ser mera opinião e passa a ter um conteúdo normativo de ato regulamentar. Eu chamo a atenção para vocês, existem vários exemplos dentro da legislação brasileira, mas, por exemplo, a Lei de Organização da Advocacia Geral da União concede ao AGU, ao Advogado-Geral da União, a possibilidade de editar pareceres normativos que vincularão a administração pública, notadamente os membros da Advocacia da União, no seu comportamento e na sua atuação, seja de consultoria, seja no contencioso judicial. Então, portanto, parecer geralmente não tem caráter normativo, mas assim, isso que eu pus aqui, parecer normativo, a lei pode estabelecer pareceres normativos. E aí, na verdade, se você quiser, do ponto de vista estritamente semântico, parecer já não será. Será, na verdade, um ato normativo de caráter regulamentar. E parecer normativo, portanto, de parecer não tem nada. Tem realmente de ato regulamentar. É uma forma que se tem de, por falta de melhor opção, se adota essa nomenclatura parecer normativo. Existem alguns exemplos assim nos vários níveis da administração, nos estados há coisas semelhantes, nos municípios também. Chama atenção no caso da Lei de Organização da Advocacia Geral da União, onde o Advogado-Geral da União é dado a ele, pelo legislador, a capacidade de adotar pareceres normativos. Vale dizer, de estabelecer atos regulamentares que conformarão o comportamento dos seus subordinados, os advogados da União, os procuradores federais, que fazem a defesa da União em juízo ou da sua administração indireta em juízo. Enfim, então aqui temos um exemplo aqui. E aí eu quero já deixar claro o seguinte, que a capacidade que tenha um ente ou uma autoridade administrativa de emitir parecer é determinada pela lei. Quer dizer, eu enquanto autoridade administrativa, só posso emitir a capacidade que eu tenha de estabelecer atos regulamentares está determinada pela lei. É o legislador que pode indicar tal ou qual autoridade administrativa como sendo competente para editar atos regulamentares. A exceção a esse princípio diz com a chefia do Executivo. O artigo 84 da Constituição diz que o presidente pode editar decretos para a execução da lei. Então, aí, no caso da chefia do Executivo, isso não vale só para o presidente, essa norma é uma norma que se reproduz obrigatoriamente nos estados e nos municípios, haverá, no caso da chefia do Executivo, haverá um poder geral de regulamentação via decreto, independentemente de se a lei especificamente estabelece para o chefe do Executivo essa prerrogativa. A prerrogativa de regulamentar as leis, os atos normativos primários, no caso específico do chefe do Executivo, que comanda o Executivo, ela é geral em virtude de disposição constitucional. É claro que há leis que não comportam regulamentação. Sempre que comportar regulamentação, o chefe do Executivo poderá fazê-lo, né? Mas não há necessidade de que o legislador estabeleça a priori uma autorização para a chefia do Executivo, que não vale para os outros
entes ou autoridades administrativas. Essas terão poder regulamentar se e na medida em que o legislador assim o determinar. Chama ainda a atenção porque eu pus aqui um asterisco, porque o decreto do chefe do executivo, do presidente da República, ele será sempre um decreto regulamentar, salvo na exceção feita pelo artigo 84 da Constituição, inciso 6, quando, por decreto, o presidente pode dispor sobre organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesas nem criação ou extinção de órgãos públicos. E B, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Essas duas exceções, essas duas alíneas constantes do inciso 6 do artigo 84 da Constituição, são as únicas hipóteses em que a chefia do Executivo está, no direito brasileiro, autorizada a emitir aquilo que se pode chamar de decreto de caráter autônomo. Esse decreto ele não tem base legal, ele não é determinado pela lei. Aqui, isso é fruto de uma reforma constitucional, permitiu-se ao chefe do Executivo, independentemente de prévia autorização legislativa, fazer organização, dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgão público. Se tem aumento de despesa, se tem criação ou extinção de órgãos da administração pública, estou falando aqui da administração direta, aí não cabe decreto autônomo. Então, para criar um ministério, criação de ministério tem que ser feito via lei. A extinção do ministério, idem na mesma data. Você tem que fazer isso via lei. Mas a organização e funcionamento dos ministérios, desde que isso não altere, não implique aumento de gastos, o presidente pode dispor sobre elas via decreto. Por exemplo, composição de órgãos, se a lei ela própria não o fez, o presidente pode estabelecer por decreto uma recomposição de órgãos. A linha B fala de extinção de funções e cargos públicos quando vagos. Você só cria, vocês vão ver isso no direito administrativo, você só cria funções e cargos públicos no direito brasileiro mediante lei. Então a criação é só mediante lei. A extinção de uma função ou de um cargo público, no entanto, desde que ele esteja vago, pode ser feita por decreto autônomo. Então há aqui uma quebra do princípio do paralelismo das formas. A criação é feita por lei, mas caso o cargo ou a função esteja vaga, o chefe do executivo pode determinar a sua extinção. Essas duas exceções contidas no artigo 84, inciso 6, e alíneas A e B vieram na reforma administrativa chamada Emenda 19 e pretendiam racionalizar e diminuir despesas aqui, basicamente com o pessoal, daí porque essa autorização específica, caso haja cargos vagos, para que a chefia do executivo venha a fazer essa extinção desses cargos. Essas normas, elas se aplicam também por simetria aos estados e municípios, então há na mesma dimensão para estados e municípios essa possibilidade dos seus respectivos chefes de executivo realizarem as decretos autônomos nos termos aqui do artigo 84. O artigo 84 fala do presidente, mas a norma é uma norma
que por simetria se estende a estados e municípios. Então, o chefe do executivo local pode dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, da administração pública, perdão, local, quando não implicar aumento de despesa nem criação e extinção de órgão público. E também o chefe da administração local o chefe do executivo local poderá extinguir função ao cargo público quando o cargo público ou a função estiver vaga. Né? Então, essa é a única exceção aqui. Fora isso, não existe decreto autônomo no direito brasileiro. A ordem jurídica brasileira se mantém fielmente presa ao princípio da legalidade. É aí que começa realmente a nossa leitura de baixo para cima. Antes de se falar em constitucionalidade, do ponto de vista histórico, a primeira coisa que surge é o princípio da legalidade. Ainda nos regimes constitucionais de caráter monárquico, o reconhecimento da primazia da lei é o reconhecimento de que nenhum ato do executivo pode dispor contrariamente àquilo que dispõe a lei. Ou, em outros termos, os atos regulamentares editados pelo executivo, qualquer membro do executivo, até mesmo seu chefe, estão subordinados e não podem contrariar a lei. A lei é o ato, por excelência, que tem superioridade, primazia sobre os atos da administração. Nós estamos falando do momento de consolidação das monarquias constitucionais, e essa é a primeira forma, digamos assim, de limitação do poder monárquico através da concessão aos parlamentos, ao poder legislativo, de uma primazia normativa face ao executivo. Então, o chefe do executivo, naquele momento o monarca, ele não poderia dispor sobre ou dispor por regulamento, por decreto, ou qualquer membro da administração a ele subordinado não poderia dispor por qualquer ato regulamentar contrariamente àquilo que o legislador estabelece. Essa é a chamada primazia da lei. Essa matéria já foi dada em outros constitucionais, eu tenho certeza, mas esses termos são bons você guardar, porque eles estão hoje, inclusive, na literatura indicada aí, no livro, que é o nosso livro de base, aí o curso de Direito Constitucional do ministro Gilmar Ferreira Mendes e do Paulo Gonet Branco, que está na bibliografia aí indicada no programa que eu também postei aí para vocês e que vem sendo já adotado aí em outros constitucionais, como a gente falou. Bom, essa noção de primazia da lei é isso, é a impossibilidade do regulamento dispor contrariamente à lei. A lei é o ato por excelência, é a manifestação por excelência da vontade do Estado legislador, que com isso limita a capacidade de atuação do executivo. Você tem que entender que é um princípio que surge num momento de formulação ou de fortalecimento e de estruturação do Estado de Direito. E você tem que entender que aqui a contraposição é uma contraposição séria entre um poder executivo que tinha caráter monárquico e um legislativo que, ainda que de maneira não plena, representava a soberania popular. Quer dizer, havia limitações de voto, de participação política e tal, mas o parlamento representava, ainda que parcialmente, um segmento da sociedade que com isso
controlava ou estabelecia os limites da atuação do executivo monárquico. Isso se transfere para o constitucionalismo republicano, não só no Brasil, como no mundo todo. E é uma coisa interessante de se pensar, porque a primazia da lei está em consonância, evidentemente, com o princípio democrático, mas agora, e no caso especificamente da Constituição de 88, a primazia da lei está estabelecida no artigo 37 da Constituição, que fala sobre a administração pública, quando diz do princípio da legalidade. Ele também está, de uma certa forma, no inciso 2 do artigo 5º, né, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, muito indiretamente ali. Ali se estabelece mais o outro ponto que eu vou falar logo em seguida. Mas o artigo 37, com o princípio da legalidade, enfim, estabelece definitivamente o princípio da primazia da lei, também no constitucionalismo republicano e na atual Constituição. É de se notar que goste ou não goste de quem estiver no poder na condição de chefe do executivo, o executivo hoje é um executivo eleito democraticamente. Então, quer dizer assim, eu não estou aqui advogando a supressão do princípio da legalidade da administração pública, não se trata disso, muito antes ao contrário. O cerne do princípio democrático ainda é o parlamento, ainda é o poder legislativo, mas não há de se deixar de notar que há hoje uma relativização desse conceito de que a representação democrática só está só no parlamento. Ela está no parlamento, mas também está na chefia do executivo, que é eleita diretamente, no caso brasileiro, portanto tem uma legitimidade de caráter orgânico pessoal, né? Então temos essa a gente tem que notar isso aí. Mas o fato é que se estabelece essa primazia da lei e sobre os atos regulamentares, de modo que os atos regulamentares não podem dispor contrariamente à lei. Esse é o princípio da legalidade entendido como primazia da lei. Há ainda, do lado da primazia da lei, como compondo o princípio da legalidade, a doutrina diz, o princípio da reserva legal. E que, para além de dizer que a lei é um ato superior aos atos regulamentares, a lei deve tratar, só a lei pode tratar de determinados assuntos. Há assuntos reservados à lei. Então, o princípio da legalidade se compõe tradicionalmente, segundo a doutrina, e é bom que vocês saibam isso, de dois elementos: o da primazia da lei e o da reserva legal. Sobre a reserva legal nós vamos falar no vídeo subsequente com algum detalhe sobre isso. Mas, em última análise, a Constituição estabelece que determinados temas só podem ser tratados pela lei, somente pela lei. No caso brasileiro, dado a redação do inciso 2 do artigo 5º da Constituição, a reserva legal pode ser considerada a reserva legal geral. Aliás, ela já era considerada assim muito antes da Constituição de 1988. Eu estava aqui há pouco lendo um artigo bastante antigo de um publicista já há muito falecido, chamado Vitor Nunes Leal, onde ele falando sobre lei e regulamento, ele reconhece uma reserva legal geral no direito brasileiro
já desde a Constituição da primeira Constituição da República. E há algo parecido com isso também até na Constituição imperial. Então, aqui no nosso caso, especificamente, a reserva legal é geral. Ela abrange tudo, porque ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, há uma reserva legal geral. Outros países adotam técnicas nas quais a reserva legal é pontualmente estabelecida. A reserva legal em matéria penal, a reserva legal em matéria tributária. Isso vale dizer, a criação de tributos ela só pode ser feita por lei. A criação e a combinação, a criação de tipos penais com a combinação de penas só pode ser feita por lei. O direito brasileiro conhece essas expressões e a Constituição Brasileira de 88 expressamente faz referência à legalidade penal, à legalidade tributária, mas elas são só uma redundância, porque assim elas são especificações de uma reserva legal geral que já está inscrita no inciso 2º do artigo 5º da Constituição, que tem a regra geral de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, lembrar sempre disso, o princípio da legalidade é composto de primazia da lei e de reserva da lei, reserva legal. Por último, nos minutos que me faltam aqui, eu tenho um limite sempre de em torno de 40 minutos, eu não quero passar dele, é preciso entender sobre a relação entre lei e Constituição. Seguindo de baixo para cima, eu vou tentar explicar aqui, como eu expliquei, o surgimento da legalidade. A legalidade como uma forma de afirmação da soberania do parlamento frente ao executivo. E aí, como já estamos muito próximos do limite de tempo, eu vou dividir isso, vou deixar isso para o segundo vídeo que a gente faz agora em seguida. Aí. Então vou parar aqui e retomo no segundo vídeo.